Olá, buscadores. Este é mais um episódio do programa Investigações sobre o Viver, programa produzido pela TV Suprem. E hoje eu vou trazer algumas reflexões relacionando os temas arte e saúde. Eu vou trazer alguns aspectos psicológicos e sociais voltado ao bem-estar humano. Então, como será que esses dois conceitos eles se relacionam? Nós, hoje, nos tempos atuais, é muito comum na internet nós identificarmos, muitas vezes, alguns ataques ao meio artístico. E eu acredito que muito disso se deve à própria falta de percepção do quanto essa atividade humana é importante para todos nós, do quanto ela é essencial e do quanto ela está presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Então é comum que muitos associem a arte a algo distante, uma exposição artística. Então a arte está no museu, está nos salões, está nas exposições e não está inserido no meu dia a dia. Portanto, eu não a utilizo, ela não tem aplicação na minha vida e isso é uma inverdade, conforme eu vou tentar demonstrar aqui, através de algumas reflexões e apontamentos. Então, para início, eu gostaria de dizer que essa apresentação ela é um manifesto em defesa da arte, né? Mas não uma manifestação puramente emotiva, de defender a arte por estar levantando uma bandeira ou algo do gênero, mas trazendo, né, através dessas reflexões, esses apontamentos, a compreensão, tentar buscar junto com todos nós, né, que estamos acompanhando essa apresentação, o entendimento do quanto a atividade da manifestação artística, em todos os seus níveis, ela é importante para o bem-estar humano, para a preservação e a manutenção de nossa saúde, inclusive. Nossa saúde física, nossa saúde mental e nossa saúde emocional, e também, por que não dizer, nossa saúde espiritual. Para quem acredita que nós somos um todo integrado, e muito de hoje o que se fala sobre saúde, nós sabemos sobre isso. Então, se é impossível que eu tenha saúde física se eu não tiver saúde mental e se eu não tiver saúde emocional. Por mais que esteja tudo bem com o meu corpo, no momento que eu tiver um desequilíbrio mental e emocional, os dois estão relacionados, né? Automaticamente a minha imunidade vai ter uma queda e eu vou começar a manifestar questões psicossomáticas e talvez outras ameaças, né, à minha integridade física, como vírus e bactérias, que talvez, se eu estivesse bem, não iriam me importunar muito, né, ou não iriam ocasionar grande dano, mas no momento em que nós estamos com a guarda baixa, no momento que nós nos descuidamos, nos desequilibramos, perdemos a nossa harmonia, perdemos o nosso centro, o nosso eixo, então a gente acaba se tornando vítima, né, de diversos males. Existe um meme de internet, um tipo de ataque à arte que eu vi viralizar recentemente, que dizia mais ou menos assim: já precisei de médico, já precisei de advogado, já precisei de policial, mas nunca precisei de um artista. Então, colocando como se o artista fosse alguém separado da sociedade, fosse para algo que realmente não tivesse relação com o nosso dia a dia. Como se fosse um extra do qual nós realmente não precisamos dele. Eu vi um
uma crítica, né, a esse tipo de publicação, que dizia o seguinte: durante a quarentena, né, do isolamento do novo coronavírus, a pessoa não deve ter assistido um filme, não deve ter lido um livro, não deve ter ouvido uma música. Então, que fique olhando para a parede, né? Onde eu quero chegar com esse apontamento e trazendo essas afirmações, né, esses textos que circulam na internet? O período da pandemia foi um período, inclusive, que, para quem estava atento, nós conseguimos perceber o quanto nós necessitamos da arte. Se nós buscarmos dados, nós iremos perceber que a quantidade de assinatura em streamings para assistir filmes e séries aumentou exponencialmente durante esse período. O consumo de alguns aparelhos, como consoles de videogame, jogos e outro, aumentou absurdamente. Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas a passar mais tempo dentro de casa e nós necessitamos de ferramentas para a manutenção da nossa saúde mental e emocional. Tudo isso é necessário. E quem nos traz isso são os artistas, né? Ou será que um filme, será que uma série que a gente assiste, será que ela é produzida por arquitetos, engenheiros, dentistas? Claro que esses podem contribuir, né? Obviamente, arquitetos, principalmente na parte da cenografia, né, podem contribuir, inclusive a arquitetura é uma das artes, já vou chegar nesse ponto, podem contribuir com uma produção, né, cinematográfica. Mas são inúmeros profissionais relacionados para que a gente tenha esse subsídio, né, para utilizar conosco. A música, quem nunca se sentiu melhor, sentiu um bem-estar imediato ao se deparar com uma música que lhe agradasse? Falando no meu caso particular, a música para mim é até uma ferramenta de controle da ansiedade, né? Muitas vezes a gente está muito atarefado, com muitas atividades, prazos apertados, e às vezes a gente precisa, né, de um recurso sonoro até para voltar a buscar a nossa serenidade, acalmar a ansiedade e voltar para o nosso foco, né? Então, o quanto é importante tudo isso. Bom, para a gente ter uma noção da abrangência da arte, vamos rapidamente citar as artes enumeradas. Então, quais são as artes hoje reconhecidas? Quantas artes existem? É claro que são generalizações e elas se interconectam, mas existe, desde a antiguidade, né, algumas classificações para a arte, que eu vou citar agora. Então, a primeira das artes é a chamada arte sonora, o som, né, onde nós encontramos a música e também a produção, agora falando em filmes e séries, né, a produção, jogos, a produção de efeitos sonoros e assim por diante. Sonoplastia. Por que ela é considerada a primeira das artes? Porque todos os povos, em todos os períodos históricos, produziram música, algum tipo de música. Por mais antiga que seja uma sociedade, por mais rudimentares que fossem as ferramentas utilizadas, todos os povos, todas as culturas, todas as tradições do planeta, desde sempre, desde que o ser humano está por aqui, desde que a gente tem registro de seres humanos que existam, foi produzido algum tipo de manifestação musical. Desde um tambor xamânico, até o cantarolar, o assoviar, né? Até os próprios animais produzem, né? Os pássaros produzem música. Então, a gente percebe que ela é considerada a primeira das artes por ser a mais antiga. A segunda das artes, por estar intimamente relacionada, é a arte cênica, o movimento. Por quê? Porque dizem, né, que a música
nasce e logo em seguida vem a dança. Então a música e a dança, a representação, o movimento, ela está relacionado, né? Os dois estão juntos. Então nós temos a arte sonora, as artes cênicas. Por terceiro, nós temos a pintura. Então pensem a pintura, né? Quando a gente fala nisso, pode parecer que nós estamos falando também, né, de algo muito distante, de exposições de arte, mas na verdade a pintura ela está muito mais presente na nossa vida, desde do nosso filho quando vai para a escola aprender a desenhar, fazer uma representação, desenha os pais, né? Se a gente for para a antiguidade, nós temos as pinturas rupestres. Então o ser humano, através de representações gráficas, sempre tentou representar o mundo em que ele vive e também buscou fazer um outro exercício, que depois eu vou falar mais a respeito, que é o exercício da imaginação. Para quem estuda tradições espirituais, sabe que a imaginação, né, é a grande ferramenta que a gente tem para transcender o nosso estado de consciência. E nisso a arte é fundamental, né? Como que nós iremos adquirir uma percepção além do nosso atual estado de consciência se nós não fizermos exercícios imaginativos? Então nós temos que acostumar a nossa consciência a buscar algo além do que aquilo que a gente já conhece. E nisso a arte é fundamental, né? Como diz o ditado, a vida imita a arte. A quarta arte, então, é a escultura, volume. A quinta, a arquitetura. Então vejam como a gente começa a enumerar as artes e a gente vê que elas estão presentes na nossa vida. A casa que a gente mora, o prédio, a estrutura onde a gente trabalha, onde nossos filhos vão para a escola, tudo isso foi imaginado por alguém, tudo isso foi pensado por alguém em algum tipo de manifestação artística para que pudesse posteriormente existir. A sexta arte é a literatura. O que seria da humanidade sem a literatura, né? Então, a nossa história, inclusive, é dividida entre história e pré-história, né? Após a invenção da escrita, porque mudou tudo, né? Para a nossa sociedade ter a possibilidade de registrar as nossas experiências, o nosso conhecimento, as nossas trocas. Então vejam quanto isso é essencial. E a sétima arte é o cinema, o audiovisual. Quem nunca assistiu um filme, quem nunca assistiu uma novela, um seriado, um programa de televisão, não tem como nós dizermos que nós não consumimos arte. Por mais aparentemente simplória que a nossa vida pode ser na superfície, né? A gente pode não frequentar museus ou exposições, mas a arte ela está presente em todas as nossas atividades. E existem algumas artes que foram enumeradas posteriormente, né? Então, considerada a oitava arte, a fotografia. Hoje nas redes sociais, a fotografia é onipresente, né? Todo mundo tem, geralmente, né, fotografias suas nas redes sociais, e mesmo antes disso, né, a maioria das pessoas tem um álbum de fotos onde você registra momentos da sua vida. Então vejam como não tem como desassociar do nosso dia a dia. A nona arte, história em quadrinhos. A décima, os videogames. E a 11ª, as artes digitais. Então vejam até os videogames são considerados arte, né? Digo até porque muitas pessoas têm uma visão negativa, né? Então, às vezes a pessoa acha que o filho, né, está perdendo tempo com aquilo ali. Enquanto que, na verdade, provavelmente, claro que tem que ter um equilíbrio, né? Não pode deixar o jovem só jogando videogame, tem que estudar, tem que fazer outras atividades, tem que socializar também, obviamente. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Mas os jogos,
assim como o cinema, assim como histórias em quadrinhos e assim como outros formatos de manifestação artística, todos eles são importantes para nós e todos eles são enriquecedores para todos nós. Eu fui desenvolver, a gente fala da gente para não falar dos outros, né? Então eu fui desenvolver o gosto pela leitura na minha vida num período posterior, assim, já era um jovem adulto quando eu desenvolvi realmente um gosto pela leitura, né? Mas durante a minha adolescência, a minha formação foi música, cinema e videogame. Inclusive, acabei por sorte adquirindo muita facilidade com a língua inglesa, graças a muitos filmes, né? Assisti muitos filmes legendados. Então, além das necessidades psicológicas, que eu já vou destacar mais daqui a pouco, nós temos todo um arcabouço cultural que a pessoa, estou falando aqui do jovem, né, mas a pessoa em qualquer fase da vida, vai se deparar e vai acabar adquirindo. A arte, ela não é somente entretenimento, não é somente distração. Então, nós, quando assistimos um filme, quando lemos mesmo uma história em quadrinhos, a gente adquire informações, a gente vê outras culturas, a gente aumenta o nosso vocabulário, né? Então, para quem está preocupado com os filhos, né, que às vezes fica muito tempo na frente da TV, alguma coisa assim, claro, tem que buscar um equilíbrio, mas saiba isso, que você ter acesso a isso, você ter acesso a cinema, você ter acesso à internet, a jogos, vai desenvolver criatividade, vai melhorar o seu raciocínio, né? Jogos, principalmente jogos, não só eletrônicos, né, mas todos os tipos de jogos são essenciais para exercício da memória, aprimoramento do raciocínio, capacidade de resolução de problemas. Muitas pessoas têm uma visão mais tecnicista do aprendizado dos jovens, né? Então acredita que o jovem ele não precisa ter contato com a arte porque ele tem que aprender coisas técnicas, né? Tem que fazer escola técnica, o que também é necessário. Eu mesmo fui professor de escola técnica durante muitos anos e claro que é necessário. Porém, hoje, nós vivemos na era da informação, né? Então, como que alguém vai desenvolver alguma habilidade técnica somente com informações recebidas de uma apostila, digamos, né? Se nós vivemos na era da informação, significa que nós temos que desenvolver a nossa capacidade de resolver problemas. Nós temos que ter criatividade para contornar os problemas. Eu que trabalho com tecnologia, a tecnologia ela nos surpreende muitas vezes no mau sentido, né? Nos sabota. Então você tem bugs, você tem erros, você tem problemas que muitas vezes você não encontra a solução em tempo hábil e você tem que usar a criatividade. Às vezes você tem que improvisar, né? O jeitinho brasileiro, a gambiarra. Às vezes você tem que improvisar, você tem que dar um jeito o show não pode parar, né? Então você tem que dar um jeito. E como que você faz isso, né? Como se desenvolve criatividade? Como que se desenvolve a resolução de problemas, né? Então, jogos, filmes, tudo isso são ferramentas. E quando nós já estamos, talvez, entrando numa fase da vida, no meu caso, né, já estou na meia-idade, então a gente começa a se preocupar também que a gente precisa de boas ferramentas para a manutenção da memória, por exemplo. E, novamente, o consumo de cultura pop, né, de manifestações artísticas. Eu estou falando aqui bastante de cultura pop, né, mas poderia falar também de exposições e museus, mas eu estou querendo justamente mostrar que a arte não está somente nesses lugares, né, está onipresente no nosso dia a dia. Mas, obviamente, que quem tem interesse e oportunidade de frequentar e conhecer outras manifestações artísticas, talvez mais específicas, todas elas são muito bem-vindas, né? Quanto mais, melhor. Nesse caso, né,
quanto mais melhor. Então, o que eu estou tentando trazer nesse primeiro momento é a percepção do quanto que a arte ela é onipresente no nosso dia a dia. O quanto ela está em todos os lugares. Né? Desde o designer que pensou esse móvel que está na minha frente, né? Até os profissionais que projetaram. As pessoas acham que a arte não precisa, mas fazer um curso de informática, por exemplo, aí é necessário. Mas na informática está repleto de arte também. Né? Toda a tipografia utilizada para você escrever textos, para você escolher fontes, tudo isso foi desenvolvido por artistas. Né? Então, no design, na publicidade, no marketing, na propaganda, a utilização das formas, a utilização das cores. Como que você vai trabalhar com essas atividades? Como que alguém vai desenvolver isso? Se não tiver um arcabouço de referências, se não tiver curiosidade, se não tiver um olhar voltado ao que é diferente, aí se torna impossível. Né? Onde eu quero chegar? Que não é somente um desenvolvimento técnico e tecnicista que nos vai dar as ferramentas para que nós tenhamos, né, muita gente acaba focando mais na questão do bem-estar, pensando na carreira profissional, como se só isso fosse dar o bem-estar humano. E claro, é um elemento importante nas nossas vidas, mas o que eu quero dizer é que mesmo se nós focarmos só nisso, o que é um erro, e já vou dizer o porquê, mesmo assim é insuficiente. Mesmo assim, o conhecimento técnico e tecnicista, ele é insuficiente. Mesmo se nós pensarmos só na carreira profissional relacionando ao bem-estar humano. Né? Então, no nosso automóvel, no nosso computador, no rádio, na TV, no livro. Para quem gosta de esportes, né? As pessoas, não gosto de arte, mas gosto de assistir futebol. Lá tem arte também. Né? A camisa do clube, todos os produtos relacionados, né, ao clube, todo o merchandise feito em cima do esporte. Não estou falando isso como se fosse algo negativo, não é isso, só estou trazendo, né, essa declaração do óbvio, mas que às vezes a gente não percebe ou acaba não refletindo a respeito. Então tudo isso está impregnado. Bom, mas, agora trazendo para o foco, né, a questão da saúde, então como que tudo isso vai se relacionar à nossa saúde? Existem muitas crendices, né, na sociedade que a gente acaba repetindo e acabamos muitas vezes caindo em certas armadilhas. Nós ouvimos e repetimos frases do tipo: ser alguém na vida, vencer na vida, como se a vida fosse uma competição, né? Como se tivesse um placar e alguém estivesse marcando os pontos de quem venceu, quem perdeu. Então, nós caímos nessas armadilhas e muitas vezes nós sacrificamos o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, emocional, que vai ocasionar na física. Nós vivemos na era da depressão, nós vivemos na era que um dos principais males da nossa sociedade é o estresse. Então, às vezes a pessoa chega aos 40 anos com 2 empregos, né, com 2 carros, bem-sucedido, comprando apartamento, comprando casa, e daqui a pouco a pessoa, lá para os seus 30, 40, 50 anos, acaba tendo, né, algum problema de saúde, alguma ruptura na sua harmonia física, né? Acaba levando um susto, quando é só um susto, né? Sorte quando é só um susto a gente pode repensar, pior é quando é algo irreversível, né? A pessoa corre o risco, né, de um AVC, um infarto, alguma coisa assim. Por quê? Se a gente for pensar, claro, estou fazendo uma relação mística e religiosa, né? Mas Jesus dizia que
nem só de pão viverá o homem. Obviamente ele estava falando das questões espirituais, né? Questões do espírito. Mas eu gostaria de trazer essa afirmação para dizer que nós não somos máquinas de produção. Nós não fomos feitos simplesmente para produzir bens de consumo. Claro que o trabalho é importante, claro que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade e nós temos que fazer a nossa parte. Porém, vamos refletir juntos, né? Nós produzimos bens de consumo. Para quê? Não é para beneficiar outras pessoas? Para que servem os bens de consumo se eles não irão trazer bem-estar para outras pessoas? E se eles vão trazer bem-estar para outras pessoas, por que eles não podem trazer bem-estar para nós? Por que a pessoa que produz o bem de consumo, ela não pode usufruir e ser feliz com aquilo ali também, né? Porque nós temos uma cultura, talvez uma crendice, de que o trabalho tem que estar relacionado ao sofrimento, né? Tem que ser sofrido, a vida tem que ser sofrida. Eu lembro que minha mãe costumava dizer, e não só ela, todas as pessoas da geração dela, ao redor dela, eu tenho certeza que pessoas mais jovens dizem isso em muitos lugares do Brasil. Quando uma pessoa tinha um estilo de vida com menos sofrimento, uma pessoa que tem tempo para lazer, né? Aí se dizia pejorativamente que aquela pessoa tem uma vida boa, mas falava de maneira como se fosse algo ruim, né? Ah, fulano tem uma vida boa, porque o fulano não trabalha tanto, o fulano não trabalha finais de semana, o fulano viaja no final de semana. Veja só, que absurdo. É claro que muitas pessoas, por necessidade, acabam sendo obrigadas, né, infelizmente, a terem uma jornada de trabalho exaustiva e extensa. Mas o adequado é que todos nós tivéssemos uma vida boa. Não é para isso que a gente trabalha, não é para isso que a gente estuda, não é para isso que nós estamos tentando construir uma sociedade melhor para todos nós? Então, quero eu ter também uma vida boa e quero que todos possam ter uma vida boa, não no mau sentido, mas no bom sentido. Nós precisamos de uma vida boa. Senão, qual que é o objetivo de tudo isso? Qual é o objetivo de nós desenvolvermos tecnologia, consumirmos tecnologia, se ela não vai facilitar a nossa vida? Então, ela serve para quê? Nós estamos produzindo para quem? Tudo que o ser humano desenvolve é para outros seres humanos, onde nós nos incluímos. Nós somos seres humanos. Então, o trabalho, o avanço tecnológico, o conhecimento técnico, o conhecimento tecnicista, o conhecimento científico, todo ele, o único propósito dele existir é visar bem-estar para seres humanos, no qual nós nos incluímos. E nisso, a arte é essencial, porque ela é uma necessidade psíquica. Muitas vezes, nós relacionamos a questão da saúde com hospitais. Então, o que fazer para a sociedade ter mais saúde? O pensamento mais corriqueiro é mais hospitais, mais médicos, mais profissionais da área da saúde. Claro que tudo isso é necessário, quanto mais melhor. Não estou de maneira nenhuma querendo negligenciar essa necessidade da sociedade, que obviamente é real e sempre urgente. Porém, será que só isso é o suficiente? Será que a existência do hospital é sinal de saúde da sociedade? É óbvio que ele precisa estar lá, para quando nós precisarmos. Mas será que o hospital, ele já não está lá para quando nós já tivermos perdido parte da nossa saúde? Porque se nós estamos com saúde, nós não precisamos ir até ele. Correto? Então,
qual seria a solução? A solução seria a busca de um estilo de vida que nos desse uma possibilidade de manutenção dessa nossa saúde. Muitas tradições orientais, elas nos trazem elementos nesse sentido. Então, quando se pensa em saúde, nas tradições da Índia, por exemplo, você pensa na questão da yoga, onde você vai ter desde um cuidado com a sua alimentação, até um cuidado com a sua mente, com as suas emoções, com o seu condicionamento físico, com a sua alimentação, com um todo integrado, para você viver com saúde, para você viver com vitalidade. Claro que isso não é 100% de garantia que você não vai ter algum problema no decorrer do caminho. Óbvio que teremos. Mas a questão é tentar cultivar um estilo de vida onde essas questões sejam minimizadas. A nossa mente, ela tem muitas necessidades. As nossas emoções, elas têm muitas necessidades. Então, por isso que eu estava dizendo que nós não somos máquinas de produzir. Não basta simplesmente, claro que isso é um mínimo que todo ser humano necessita, né? Um lar adequado para que ele possa viver, uma boa colocação profissional, que a pessoa tenha uma condição de vida, uma renda digna, né? E acesso ao que a sociedade tem para oferecer para o seu bem-estar. Porém, só isso não é o suficiente. Quem de nós que consegue viver sem música, por exemplo? Eu me recordo de um caso de São Paulo, que havia um muro, né, com um grande grafite, acho que era um dos maiores grafites da América Latina, e que foi apagado, né? O pessoal pintou de cinza durante um período. Isso é um ato de violência, né, contra a sociedade no geral. Porque, como eu disse, o consumo da arte, nós observarmos algo que a gente considera bonito, instigante, algo que vai nos ajudar, inclusive, a trabalhar os nossos próprios sentimentos, porque a arte faz isso. Quem nunca assistiu um filme e já se emocionou com ele? Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em trabalhar suas próprias emoções, né? Tem pessoas que não choram na sua vida real, mas muitas vezes choram assistindo um filme. Por quê? Porque aquela ferramenta, o artista ele trabalha como um espelho da sociedade. Ele está falando sobre o ser humano o tempo todo. Por mais fantasiosa que seja o formato da sua manifestação artística, sempre é para o ser humano, porque é produzido por um ser humano para outros seres humanos admirarem, né? Então, são ferramentas que nos ajudam a aprender a lidar com as nossas próprias emoções, a trabalhar com elas. Não é simples entretenimento, não é simples distração. Então, vai nos auxiliar na manutenção da nossa saúde mental e emocional. Existem alguns autores que trazem algumas informações importantes sobre isso. Um deles é o Joseph Campbell, um antropólogo bem conhecido, eu cito ele em várias apresentações. Ele, analisando as diversas tradições do mundo, tradições religiosas, tradições míticas, né, mitologia, ele chegou a uma conclusão que existe uma linha narrativa comum em todas essas tradições.
E daí surgiram obras, né, como O Herói de Mil Faces. Por que o Herói de Mil Faces? Né? Porque está mostrando que todas as maneiras que esse herói é representado nas mitologias, na verdade, seria o mesmo herói, que é a alma humana, né, a jornada humana, é o ser humano. Esse herói é o ser humano na sua jornada. E os mitos de todos os povos, de todas as épocas, narram isso. Mas agora, onde eu quero chegar? Isso muita gente conhece, né? Mas onde eu quero relacionar isso com arte e saúde? Por que que é assim? Por que que essa narrativa comum está presente em todos os mitos de todos os povos, de todas as épocas? Povos que não tiveram contato, não dialogavam, não tiveram trocas culturais. Por que que todos eles tinham a mesma estrutura narrativa? Porque é um gatilho psicológico do ser humano. Nós temos uma maneira de entender o mundo. E nós temos uma maneira de descrever o mundo, que é comum para todos os seres humanos, porque nós somos a mesma espécie. Por mais que estejamos separados por nacionalidade, por cultura, por idioma, nós somos a mesma espécie, com as mesmas necessidades, vivendo na diversidade, obviamente, né? Cada um vai manifestar isso de maneira diferente. Por isso que existem tantas artes diferentes, por isso que existem tantas manifestações culturais diferentes, religiosas e assim por diante. Mas nessa diversidade nós manifestamos as mesmas necessidades básicas. E uma dessas necessidades é a compreensão da própria natureza humana. A outra é a compreensão do próprio mundo. Então, da onde viemos, para onde vamos, as perguntas básicas do ser humano. As perguntas que movem o ser humano desde sempre. Voltando ao Campbell, então, como que ele conseguiu identificar esse padrão narrativo? Porque nós naturalmente reproduzimos ele. Onde eu quero chegar aqui? Que a narrativa dos mitos, ela é natural para a nossa psique, ela é reproduzida de maneira natural, ela é identificada de maneira natural. Mas o que isso tem a ver com a arte, né? Aqui nós estamos falando de mitologia e religião. Bom, tem relação que, posterior a Campbell, o cinema, inicialmente, né, se apropria dessa fórmula para produzir os filmes hollywoodianos. E depois, claro, no resto do mundo também. Inicialmente, principalmente com George Lucas, né, que foi discípulo do Joseph Campbell. Era próximo, era um protegido dele, né, da LucasArts, que produziu Star Wars, Guerra nas Estrelas, que utilizou a fórmula mitológica até a exaustão e criou provavelmente a maior franquia cinematográfica da história, para ver o quanto essa necessidade psíquica, ela é real, ela funciona. Se você pegar e reproduzir ela como uma fórmula de bolo, ela vai funcionar. Isso que eu estou falando não é um conhecimento secreto. Isso quem estuda publicidade, quem estuda marketing, sabe sobre isso. Então essa fórmula mitológica, que é um gatilho psicológico no ser humano, ela está presente no cinema, está presente na propaganda, está presente em campanhas publicitárias, de marketing e assim por diante, está presente nos jogos atualmente, né? Então, jogos de videogame, você tem também essa questão da jornada do herói, né? A fórmula da jornada do herói e vários elementos ali que o Campbell inicialmente identifica na mitologia. Então, o que eu quero dizer é que as inúmeras manifestações artísticas, além delas nos enriquecerem culturalmente, além delas aumentarem nosso vocabulário, além delas nos auxiliarem a conhecer a realidade do outro. Então, muitas vezes num filme, né,
nós identificamos a realidade de outras pessoas, de outros países, de outras culturas, de outras religiões, de outras etnias, de outros gêneros, e a gente acaba aprendendo, né, algo que é fora da nossa realidade nessa vida, mas que é a realidade de alguma outra pessoa que é um semelhante a nós. Então, além de todo esse aprendizado cultural, humano, além de nos ajudar a compreender a nós mesmos, a compreender as nossas emoções, nos auxiliar a trabalhar emoções que muitas vezes no nosso dia a dia a gente não consegue trabalhar de maneira muito plena, também ela serve como uma espécie de alimento para a nossa psique, porque nós temos necessidade de consumir histórias, contos, mitos e lendas. E isso se comprova porque, desde que o ser humano é ser humano, você tem o contador de histórias. Então, o contador de histórias, a gente tem aquela imagem clássica, né, as pessoas em volta de uma fogueira e alguém trazendo narrativas. Essa imagem clássica, né, o formato clássico, através da tradição oral, através da oratória, você ter essa narrativa. E assim que nasceram os mitos, inclusive. Né? Os mitos religiosos, eles nascem, em sua grande maioria, através da tradição oral, através dessa transmissão de pessoa para pessoa, através dos contadores de história. Era assim que as pessoas memorizavam, inclusive, os ensinamentos, antes da gente ter a escrita. Alguns ensinamentos foram memorizados, né, durante muito tempo antes de serem registrados. A gente pode, por exemplo, pensar, né, no príncipe Buda Shakyamuni, o Siddhartha Gautama, príncipe indiano que trouxe, né, o Dharma, que hoje é conhecido como budismo, para o mundo, e ele não escreveu nada, né, viveu 80 anos, mais de 80 mil ensinamentos, e os aprendizes que tiveram que memorizar para depois reproduzir. Então vejam quanto isso sempre esteve presente para o ser humano. O que nós temos hoje são só ferramentas mais tecnológicas elaboradas de realizar essa tarefa. Então hoje, claro que uma boa história contada de maneira oral é sempre cativante e memorável e é uma técnica que nunca vai deixar de existir, mas nós temos outras ferramentas também que aprimoraram outras maneiras de contar a história. Nesse sentido, qual é a diferença, né, entre um contador de história ao redor da fogueira e uma sala de cinema? A diferença é tecnológica, mas o princípio que está por trás disso é o mesmo. E a necessidade psíquica e emocional do ser humano da antiguidade ao redor da fogueira e o ser humano hoje dentro da sala de cinema é a mesma. Nós temos necessidade. Jung, que trouxe a questão da psicologia analítica, ele no seu livro vermelho, que é um documento que registra principalmente os primeiros anos de experiência dele, descobrindo essa questão do subconsciente. Então, para quem não sabe, né, o Jung, antes dele levar para o trabalho clínico esse trabalho com o subconsciente, ele primeiro fez experimentos nele mesmo, até porque era o início, né, da psicologia, e ele estava fazendo experimentos para descobrir e entender toda essa complexidade das emoções humanas e da psique humana, da mente humana de maneira geral. E ele fez muito uso da arte com esse fim. Então, no caso do Jung, claro que para nós, para cada um de nós, irá variar conforme as nossas aptidões, conforme as nossas preferências. No caso do Jung, ele utilizava muito a ilustração e a pintura. Então, era uma maneira dele dialogar com o subconsciente dele. Claro que ele tinha outras ferramentas. Ele também anotava os sonhos, né? Tinha toda aquela... Na psicologia analítica você tem isso, né? Você tem
Você tem todo um arcabouço de ferramentas de análise, interpretação de sonhos, né, que, segundo Jung, né, o sonho, ele é como se fosse uma atividade compensatória do nosso subconsciente. Como que funciona isso? Nós vivemos, né, durante o estado de vigília, nós nos deparamos com muitas informações. Então, como funciona essa questão do subconsciente dentro da visão junguiana da psicologia analítica? Durante o nosso dia a dia, nós somos expostos a um grande número de informações. Nesse momento, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo e estou focado no que eu estou falando para a câmera. Porém, no cenário ao meu redor tem muita coisa acontecendo, né? Eu estou ouvindo uns pássaros cantando, tem um som de máquina ao fundo. Então, todas essas informações, de alguma maneira, estão sendo absorvidas pela minha mente. Só que eu não estou consciente de todas elas. Elas estão em segundo plano. Então, durante o nosso dia a dia, nós temos todo esse arcabouço, né, de informações que vão para o nosso porão, digamos, nosso sótão, que seria o nosso subconsciente. Porém, essas informações elas não são descartadas. Essas informações elas ficam ali e, embora nós não estamos conscientes delas, elas influenciam as nossas ações, as nossas decisões, as nossas relações, as nossas emoções. Então, o subconsciente, apesar de ser oculto para a mente de vigília, ele está presente e ele nos influencia. E ele nos conduz, né? Tanto de maneira boa quanto de maneira ruim, se mal resolvido internamente. E como que a psicologia analítica trabalha tudo isso, né? Como que Jung trabalhou nele mesmo quando ele estava fazendo essas explorações? Uma ferramenta foi através da interpretação dos sonhos. E o que é o cinema, se não é uma máquina de sonhos, uma máquina imaginativa, se não é um sonho coletivo, as pessoas numa sala de projeção, vendo um filme, não é uma projeção de uma ideia latente no inconsciente coletivo. Enquanto nós temos os nossos sonhos individuais, nós também temos os nossos sonhos coletivos, que estão nos mitos, que estão nas lendas, que estão nas mitologias. E, atualmente, estão na sala do cinema, no videogame, na televisão, na literatura, nas histórias em quadrinhos e assim por diante. Então, a arte, ela também funciona como uma fábrica de sonhos, né? E ela nos ajuda a trabalhar o nosso subconsciente. O Jung, ele trazia essas imagens que vinham durante o experimento dele, ele registrava através da pintura, que era a habilidade que ele tinha. Então, ilustração e pintura. Esse livro vermelho, ele traz muitas ilustrações, que é fruto, né, do próprio experimento do Jung, no início desse seu trajeto de aprendizado e exploração. Mas cada um de nós irá encontrar, conforme as nossas habilidades e preferências, as ferramentas que melhor se adequam à nossa própria exploração, porque nós também estamos fazendo uma exploração. Talvez não desenvolvendo uma nova linha psicológica, mas uma exploração de autoconhecimento. E que é necessário, né? Nós estamos nos conhecendo. E nisso, a gente vai escolher as ferramentas. Quem tem mais facilidade com literatura, quem tem mais afinidade com leitura, com a escrita, com a ilustração, com a música, vai encontrar as ferramentas mais adequadas para o seu autoaprimoramento, o desenvolvimento de sua autocultura. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.